Estamos aqui de volta, minha gente querida, e hoje com a minha amiga endócrino, doutora Juliana Ferreira Costa, que também é palestrante, professora de pós-graduação de endocrinologia do SEIB Ensino, também médica dos meus pais, que a gente não vive sem. E ela veio participar com a gente hoje. Muito obrigada por estar aqui, doutora Juliana. Oi, Michele. Foi com muita alegria que eu recebi esse convite de poder estar aqui com vocês participando do seu podcast. Te admiro demais. Você sabe que você é referência em cirurgia plástica em Juiz de Fora e não só em Juiz de Fora, na região também. Então eu fiquei muito feliz por esse convite. Obrigada. Então hoje eu queria te perguntar por que comemos tanto, doutora Juliana? Então, hoje a gente vai falar um pouco aqui justamente sobre a questão de como a gente pode melhorar, né, a perda de peso dos pacientes. Como que a gente consegue tornar esses tratamentos mais efetivos? Para a gente falar um pouco sobre isso, a gente tem que entender por que a gente come. A gente come, na verdade, por vários motivos. O primeiro motivo da gente comer é para a gente sobreviver. Então, nosso organismo ele precisa de adquirir energia dos alimentos e transformar isso em glicose para o cérebro funcionar, para o coração funcionar, para o rim funcionar, para todos os nossos órgãos. Então, a primeira função do ato de comer é o que a gente chama de comer fisiológico. Mas a gente não come só por necessidade de energia. A gente come também por prazer, que é o que a gente chama de comer hedônico. Quem que não come um docinho mesmo sem fome? Então, às vezes, você acabou de almoçar, você não está com fome mais, você não precisa mais de energia. Mas você olha para aquele docinho e aquele docinho já... É você, né? Aquele docinho já te remete a uma sensação de prazer. Além disso, a gente pode comer também por questões emocionais, que é o que a gente chama de comer emocional. Então, alguns pacientes a gente vê que eles comem quando eles estão ansiosos, eles comem. Quando ele passa por alguma frustração, às vezes a comida é um conforto para aquela frustração. Então, hoje a gente come, na verdade, por vários motivos. E assim, como é que você faz? Você individualiza o tratamento? Então, o que é importante a gente deixar claro aqui para os nossos ouvintes? Hoje, quando a gente fala em perda de peso, né, até um tempo atrás, a gente não tinha assim muitas medicações diferentes para oferecer para os pacientes. O que a gente tinha até um tempo atrás eram poucas medicações. A gente tinha sibutramina, orlistat e mais antigamente aquelas medicações femproporex, anfetaminas, né, que tinham muitos efeitos colaterais. Então, a gente não colocava esse paciente, eu falo cada um na sua casinha, né? Hoje não, a medicina ela evoluiu muito, os tratamentos para perda de peso estão evoluindo muito, ainda bem, né? E hoje a gente tem opções terapêuticas diferentes de acordo com o perfil ou padrão alimentar de cada paciente. Então, quando eu individualizo esse paciente, ou seja, quando eu classifico e coloco ele dentro de cada padrão alimentar, eu consigo oferecer um tratamento individualizado e personalizado para ele. E por que a gente precisa fazer isso? Porque quando eu dou a terapêutica adequada para aquele paciente, eu consigo aumentar muito o resultado em termos de perda de peso. Há um estudo recente mostrando agora que quando a gente trata o paciente de acordo com o padrão alimentar, eu aumento em 2 a 3 vezes a perda de peso dele quando a gente compara os pacientes que usam uma medicação ao acaso. Eu queria saber também qual que é a melhor terapia para cada padrão. Então, quando a gente fala de padrão alimentar, né, hoje a gente sabe, são descritos alguns padrões alimentares. Então, o primeiro padrão que a gente pode falar aqui é o que a gente chama de hungry brain. O que é isso? É o cérebro faminto. Ai, o meu. Então, o que é isso aqui? É o meu. Então, vou explicar aqui, depois Ai, eu me quero trata. que os ouvintes aqui, cada um deles, tente pensar, né, enquanto a gente vai explicando, qual é o seu padrão alimentar. Então, o que é o cérebro faminto ou hungry brain? É o paciente que ele é volumétrico. Então, ele precisa comer grandes quantidades para ter saciedade. Então, é aquele paciente que, por exemplo, a gente vai sentar para almoçar. Você come o prato, você está satisfeita, você está ok. Esse paciente não, ele comeu, então ele precisa comer mais quantidade de comida. Às vezes ele precisa repetir para ele ter a mesma saciedade que você.
esse paciente, ele merece, a gente não pode tratar esse paciente igual a gente trata o paciente que é o beliscador, que belisca docinho. Então, o paciente que tem aquela predileção por beliscar, não pode ser o mesmo tratamento do que come volume. O segundo padrão alimentar que a gente tem é o gut brain, que é o intestino faminto. Como que funciona esse padrão? O paciente, ele acabou de almoçar e aí ele tem fome logo em seguida. Então, por exemplo, meio-dia você almoçou. Ele lá vai dando 1 hora, 1h30, 2 horas da tarde, ele já está procurando coisa para comer. Ele já tem fome muito precocemente. Então, esse paciente já merece um outro tipo de tratamento. Terceiro padrão alimentar é o que a gente chama de comer emocional. O comer emocional é o paciente que atrela as emoções à comida. Então, ele tá triste, ele come. Ele tá feliz, ele come. Ele tá frustrado, ele come. Então, esse paciente, a gente já precisa de um outro tipo de tratamento para a gente ter um resultado mais efetivo. E o quarto padrão alimentar é o que a gente chama de metabolizador lento. É o paciente que, apesar de comer pouco, ele tem muita dificuldade para perder peso, porque ele tem um gasto energético basal menor do que Eu os outros conheço pacientes. muita gente assim. Então, quando o paciente fala assim, doutora, eu como pouco e não emagreço. Antigamente a gente achava que isso era meio assim, que não Que é existia, mentira, né? né? Que o paciente para ganhar peso ele tem que comer muito. E hoje a gente sabe que não. Tem um percentual dos pacientes que têm obesidade que realmente não emagrecem mesmo comendo pouco. E aí, gente, quem tá aqui de novo? A minha inseparável Day Oliveira. Muito obrigada, minha querida, pela sua presença. Muito bom. Hoje a gente está aqui com uma convidada mega Maravilhosa. especial também, né? Mulher, Todas essa é são, né? global. Mas olha só, chiquérrima, né? E eu adoro endocrinologista, até porque, doutora, eu sou bariátrica. Então, eu tenho várias dúvidas e, assim, e claro que quase todas as bariátricas depois querem fazer cirurgia plástica, né? Sim. E a endocrinologista é a médica que a gente não pode abandonar nunca, né? E aí eu fico pensando que a cirurgia bariátrica, para mim, trouxe uma consciência que eu entrei já nela pensando nisso, que, olha, eu vou cortar meu estômago, mas meu cérebro vai ficar o cérebro de comedora do mesmo jeito. O que eu vou fazer para combater isso? Então, eu acho que o papel da endócrina é muito importante para a gente nisso. E, sendo sincera, eu vi muitas, eu não fui em uma só, eu vi muitas respostas, assim, muito voltadas só para a parte de comer, você come muito, você come pouco, como que você faz, e o nosso mental muito deixado de lado. E às vezes eu sinto falta disso. Então eu queria assim, uma dica de como a gente consegue, por exemplo, se eu identifiquei que eu sou uma comedora emocional, como que eu consigo lidar com isso? Só com tratamento endócrino eu consigo lidar com isso ou não? Eu tenho que procurar um psicólogo, eu tenho que fazer um outro tipo de tratamento também. Então, comer emocional, a gente sabe que é hoje uma das grandes causas de reganho de peso pós-cirurgia bariátrica e também pós-cirurgia plástica. Então, os pacientes que operam lá com a doutora Michele, ela sempre fala, operou com ela, tem que ter cuidado para não reganhar peso, porque senão ele vai perder a cirurgia que ele investiu. Isso acontece, né, doutora? Acontece, mas não está deixando, não tá, né, Isabela? Isabela tá aqui do lado. A gente tem uma balança de biopedância maravilhosa. E a gente tem uma equipe multidisciplinar por trás, né? Então, assim, isso não pode acontecer. E é uma coisa muito comum. A pessoa tá lá feliz, né, com o corpo dela, satisfeita, mas dá uma relaxada, não dá. Ô, gente, a obesidade é uma coisa que eu entendo que é muito grave. Porque mesmo depois da pós-bariátrica, o obeso tá aqui, na ó. cabeça, não foi operada a nossa cabeça, né? O Só obeso foi não foi o pé da cabeça. Só tirou o isso estômago. É muito sério. E eu entendo. E eu entendo também que as pessoas ficam, às vezes, é uma coisa angustiante. Por isso que tem que ter profissionais do lado para te ajudar. Né? Isso não é porque você é uma pessoa desleixada, porque você é uma pessoa que largou para lá. Não é. A obesidade é uma doença, todo né, dia. gente? Mesmo se você é uma pós-bariátrica, você é uma obesa para sempre. O resto da vida. Pra sempre. Então, assim, aí você vai entrar nessa história sozinha? Não dá. Então, acho que Não a endocrinologista, ela entra nisso. Né? Você tem que ter um médico integrativo, você tem que ter um médico endócrino, um psicólogo, gente, não dá. E outra coisa, não vai desmerecer você por isso, né? Você não vai achar que você tá menos por isso, porque você é um obeso para sempre. Sim. Isso é muito importante entender, sabe?
Esse E- perfil é muito diferente, assim, como você falou, às vezes é um comedor compulsivo. Então, a compulsividade já te leva a um caminho Eu adoro mais... comer. Ai, amigo, É, você que é meio endócrino, vou te é conversar. difícil, né, Olha gente? só, eu adoro comer. Eu como mesmo, adoro muito. Mas assim, eu acho que o meu metabolismo, eu vim com uma certa sorte que ele é acelerado. Mas e quando eu entrar na Quando- menopausa? Como é que vai Sim, ser isso? é minha preocupação Né? também. Então, assim, como é que vai ser É, essa cabeça comedora, né? Como é que eu vou tratar isso? É muito importante. E não dá para ficar sem o endócrino. é. Que esse médico, que é o médico que vai regulamentar isso, um conhecedor de tudo isso, né? Hoje a gente tem, assim, você perguntou sobre o comer emocional, né? Hoje a gente tem medicações específicas para comer Vou precisar, emocional, talvez. né? E além disso, comer emocional a gente trata não só com medicação. A gente tem medicações com resultados muito bons, mas aí a terapia, principalmente a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma eficácia muito grande no comer emocional. E aí, o que a doutora Michele falou aí é uma coisa muito importante. O que que a gente tem que ter consciência? O paciente, uma vez obeso, ele é obeso para sempre. sempre. Ele é igual o hipertenso, ele é igual o diabético. E aí o paciente chega achando que assim, eu vou usar um remedinho para emagrecer, Vai vou resolver. perder peso, depois eu paro o remédio e tá tudo bem. Não tá tudo bem. A primeira fase que a gente tem no tratamento é a fase de perda de peso ativa. Depois que esse paciente perde peso, ele entra numa fase de manutenção do peso, que é uma fase tão ou mais importante que a fase de perda de peso. Sim. E eu digo que é muito mais difícil manter o peso perdido do que perder peso. Então, esses pacientes, eles têm que ter essa consciência. Uma vez que eles começam o tratamento de obesidade, isso eu falo que ele tem que casar com o endócrino. Aham. Isso é a longo É o que não prazo, dá é pra tratamento separar a longo nunca mesmo. prazo. E, gente, eu quero falar para os ouvintes aqui uma coisa importante. Antigamente, falava-se que obesidade era uma doença relacionada à falta de vontade, que era um paciente desleixado, que não ligava para ele mesmo. E assim, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Obesidade é doença, é uma doença neuro-hormonal, metabólica, que tem vários componentes que independem da vontade do paciente. Então, essa história assim, é falta de força de vontade, isso não existe. O paciente obeso, ele é obeso não porque ele quer, ele é obeso porque ele tem várias alterações. Então, por exemplo, o nosso organismo, ele produz alguns hormônios da saciedade. E aí, o paciente que não é obeso, ele comeu alguma coisa ali, ele almoçou. E aí, liberou o hormônio da saciedade. Esse hormônio chega lá no hipotálamo, no cérebro, e sinaliza para o nosso hipotálamo. Você já comeu, você está satisfeito, é hora de parar de comer. E aí a gente para de comer. O obeso, o que que acontece? Ele libera esses hormônios da saciedade, mas quando ele chega lá no hipotálamo, no cérebro, ele tem um hipotálamo inflamado. E esse hipotálamo, ele não entende essa sinalização hormonal. Então, ele precisa comer mais quantidade para ele ter a mesma saciedade que o paciente não obeso. Então, ele não come mais porque ele quer, ele come mais porque essa sinalização para o cérebro é deficitária. E como é que faz? Então, aí o que que acontece? A gente tem que primeiro desinflamar o paciente, que foi o que vocês conversaram aqui, muito legal. Desinflamar o paciente, diminuir a insulina. Uma outra questão, a resistência insulínica. Paciente com insulina muito alta, a insulina ela tem várias funções no nosso organismo. Além de controlar a glicose, a insulina também acumula gordura corporal. Então, quando o paciente tem resistência insulínica, ele tem mais dificuldade para perder peso. Então, a gente precisa desinflamar esse paciente, diminuir resistência insulínica, às vezes usar algumas medicações para aumentar o nível desse hormônio. Aí entra, por exemplo, o análogo de GLP-1, que é um dos hormônios da Ai, saciedade. conta pra gente! Ai, conta Isso pra é gente! muito interessante. Ai, eu Fala quero um pouquinho saber, dele, eu também quero. Tem aí medicações novas chegando aí no mercado. E assim, além disso, eu queria saber por que as pessoas têm tanta resistência à Sim. medicação. Então, são duas perguntas. Queria saber sobre as medicações novas e sobre essa resistência. Então, as medicações, o que que a gente tinha? Vamos voltar lá atrás. Historicamente, a gente tinha medicações que tinham muitos efeitos colaterais. Então, a resistência vem daí. A gente tinha anfetamina, né? Que era anfepramona, femproporex, que dava muito efeito colateral. Então, os pacientes já têm um pouco de resistência, porque falam, é aquela medicação que todo mundo tomava, passava mal, aumentava a pressão, dava insônia, irritabilidade, aquela confusão.
confusão. Uhum. E aí, isso vem historicamente. Só que hoje, a gente tem medicações muito seguras para perda de peso. Aham. O análogo de GLP-1 é uma delas. Sim. São medicações que têm efeito, é um hormônio, né? O GLP-1 é o nosso hormônio natural da saciedade, que quando você usa, você aumenta o nível dele no sangue, e aí você tem, ele vai lá no hipotálamo e sinaliza que você não precisa comer aquela quantidade. Você pode comer menos para você ficar saciada. É uma medicação que originalmente foi lançada para diabetes, e aí os pacientes que tinham diabetes usando, viu-se que perdia peso. E aí começaram os estudos para perda de peso em não diabéticos. E aí o que que foi visto? Que essas medicações são seguras para perda de peso também em não diabéticos. E aí isso foi a grande virada do tratamento da obesidade, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Porque hoje a gente tem medicações seguras, efetivas para perda de peso, e que o paciente, claro, que tem que ter acompanhamento médico. Não Ai, adianta sim, falar assim, vamos tomar um remedinho ali. Não, tem que ter acompanhamento, porque também vai ter o paciente que não vai poder usar, ou aquele paciente que eu falei. Será que essa Pra ele medicação vai é o fazer. adequado para o padrão alimentar dele? Porque se não for, hoje assim, a gente vê alguns pacientes falando assim, eu usei, sei lá, semaglutida, né? Vamos falar aqui o que todo mundo conhece, o Ozempic. E para mim não resolveu, eu não emagreci nada. Será que ele está usando a medicação certa para o padrão alimentar dele? A dosagem certa, a quantidade? A dosagem certa. E hoje a gente tem um grande problema, que é a prima tá usando Aham. a Ozempic. Eu vou usar o remédio da minha Como que você prima. usa, é? Aí ele vai lá na farmácia, compra, Aham. ele não sabe E qual não que... tem receita, né? Não tem receita, aí ele compra na farmácia, É. a prima já tá usando uma dose mais alta, ela vai lá e já começa a mesma dose da prima, entendeu? Aí passa muito mal, porque pode ter efeito colateral. Os principais efeitos colaterais são náusea, vômito, aí para, porque passou muito mal, ou vai falar que não deu certo. Então eu falo que a gente chama assim de queima medicação, né? Ele usa uma medicação sem acompanhamento e acha que a medicação funcionou. não foi eficaz ou fez muito mal porque usou sem acompanhamento. Então, hoje a gente sabe que com acompanhamento médico, a gente tem medicações muito efetivas e muito seguras. Agora, está chegando, né? Já está aprovado, já foi aprovado no Brasil, uma medicação que é um análogo duplo, que é um análogo de GLP-1 e GIP, que é a tirzepatida, com perdas de peso superiores aos análogos de GLP-1. E aí já tem agora estudo, né? Já de fase 3 do análogo triplo, que a gente vai ter 3 análogos juntos. Não vai ter mais gordinho. E que exatamente. Então, o último congresso que eu fui agora, teve uma aula, Michele, muito interessante. A aula foi assim: será o fim da cirurgia bariátrica? Bariátrica. Então, assim, claro que não vai ser o Não, fim, né? claro Porque a que gente não. sabe Tem que a casos gente que é- tem os grandes obesos, É, né? sim. Os super obesos. Esses pacientes, muito possivelmente, eles vão precisar continuar fazendo, né? Bariátrica talvez seja a única caminho para eles. Mas a gente sabe que a expectativa é que diminua muito o número de cirurgia bariátrica com medicações mais modernas, mais efetivas e Mas com assim, menos uma efeitos coisa, uma colaterais. pergunta. Até quando essas medicações elas vão continuar fazendo efeito nessas pessoas? Porque eu acredito que deve ter um limite. Porque se as pessoas também não participarem de algum tipo de reprogramação cerebral, eu É. acho que elas não vão funcionar. Sim. Então, como é que faz? Como é que você faz? Né? Então, porque eu acho que não é infinito isso, né? Então, é isso que a gente conversou aqui. Primeira coisa, a gente tem que classificar esse paciente, né? No que a gente chama de fenótipos da obesidade, que são esses padrões alimentares. Para cada fenótipo da obesidade, a gente tem um tratamento diferente. O comer emocional, ele se beneficia muito dessa parte da terapia, né? Da psicólogo. E assim, o comer emocional, quando ele não é tratado, isso a longo prazo pode desencadear, inclusive, transtorno de compulsão alimentar. Pode evoluir com anorexia, com bulimia. Então, ele pode causar realmente uma doença psiquiátrica. Quando ele não é tratado, isso a longo prazo, o paciente pode desenvolver. A síndrome do comer noturno, que é o paciente que acorda de madrugada e come, ataca a geladeira e come arroz gelado e come Sim. mesmo que ele não gosta, só pelaquela sensação de compulsão que ele tem. Então, a gente vê que, assim, tratamento de obesidade, gente, é um tratamento, primeiro, multidisciplinar. Ah, não dá Então, pra ele sozinho. precisa Não dá. do
médico que trata a obesidade, ele precisa de uma nutricionista, e aí a nutricionista também tem que ser a nutricionista que fala a língua do paciente. Então, o paciente que tem comer emocional, às vezes ele precisa de uma nutrição, não aquela que monta a dieta, que você vai comer de manhã, na hora do almoço, à noite, nos intervalos. Ele precisa de uma nutrição comportamental, porque a questão desse paciente, às vezes, não é volume, quantidade de comida, mas é o que ele coloca no prato ali, o que ele procura, o que ele busca na hora que ele tem uma emoção positiva ou negativa. Então, a gente precisa conciliar isso tudo. O médico, nutricionista e psicólogo. E eu queria que você me contasse o que mais te fere, assim, tipo, teve alguma, porque eu tenho as minhas angústias, né, quando a gente se sente perdido, tem alguma coisa que te feriu, assim, que você fica pensando assim, o que eu podia ter feito? Tem alguma coisa? Feito de diferente, É. que você diz assim para o paciente? É, Então, tem alguns pacientes. O que a gente vê em obesidade? Os pacientes, eles chegam, a maioria deles, muito desmotivados. Então, eles chegam assim, então vai levar pra casa, né? eu já fui em vários médicos e eu não consigo perder peso. Essa semana mesmo eu atendi um assim. Aí ele falou assim, doutora Juliana, você é a minha última opção. Olha só, olha a carga Olha que que chega ele pra te gente. deixou, né? Você é a última opção. Eu já fui mais ou menos em uns 10 ou 12 endócrinos, já fui em Nossa endócrino em Senhora. Belo Horizonte, já fui no Rio, já fui em São Paulo e não consigo perder peso. Aí eu até paro, falo, mas peraí, vamos aqui começar. Como é que é isso? Você não consegue por quê? Então, a primeira coisa, eu falo que é na anamnese do paciente que tem obesidade, a gente tem que começar lá do início. Quanto tempo ele tem obesidade? Qual o maior peso da vida dele? Isso é importantíssimo. Porque olha que coisa interessante. A gente tem um negócio que chama set point cerebral. O nosso corpo, o nosso organismo, ele tende sempre a voltar para o maior peso que você já teve na vida. É, Como mecanismo É. de proteção. Sabia, Dai? sabia, essa eu sabia. Então, e um mecanismo de proteção do seu organismo. Ai, que Porque proteção. o nosso organismo, ele foi, imagina, lá na pré-história, a gente tinha muita dificuldade de acesso à comida. Então, tudo que a gente comia tinha que caçar, e não era um negócio assim fácil. Então, tudo que você comia, você tinha que armazenar para o dia que faltasse comida, você ter aquilo armazenado. Então, o nosso organismo, naturalmente, ele tende a estocar energia. E aí, com a vida moderna, o que foi acontecendo? A gente foi tendo muito acesso à comida. E hoje em dia, comidas altamente palatáveis, super calóricas. Então, você vai no supermercado, você está na fila, tem o biscoito recheado, tem um chocolate. Então, você tem acesso à comida o tempo todo. E aí, a gente tem tendência o tempo todo A a voltar pra comer aquele- coisas mais calóricas Aham. e voltar para aquele peso. Por isso que é tão difícil manter o peso, faz de manutenção. Mas essa consciência dura para sempre, assim? Ele vai sempre querer chegar nesse peso ou tem uma hora que ele vai falar, tipo assim, você ficou 2 anos com o mesmo peso, ele já vai começar a Então, identificar quanto que mais é tempo a gente fica num peso mesmo mais peso? baixo, Aham. a gente consegue driblar isso um pouco. Sim. Uma outra coisa, quando a gente ganha massa muscular, se eu aumento o seu metabolismo, eu aumento o seu gasto energético. E aí aí eu ele já consigo começa a mudar compensar esse- um pouco essa questão do Aham. set point hipotalâmico, entendeu? Interessante. Então, o exercício é fundamental Ai. para a gente ganhar massa muscular, E para a gente ajudar melhorar nisso, o né? metabolismo e ajudar nisso também. Vai muito Ótimo, além, né? Isso é muito importante, né? A gente tem que ter essa consciência de que se a gente está procurando um endocrinologista, a gente também tem que seguir aquele passo a passo, porque senão a gente também Tem se que sabota, né? haver conexão. É. Porque eu tenho certeza, quando eu indico meus pacientes para ela, eu acho que tem que haver conexão. Porque quando há conexão, eu tenho certeza que essa pessoa vai responder o que ela Sim. indicou. É. Senão não tem É a jeito, não vai empatia, eu acho. acontecer, Você eu se acho. colocar no lugar do Aham. outro, entendeu? Então, esse paciente, você me perguntou da dificuldade. Eu fiquei com muita pena. Eu falei, pensei, esse menino é um rapaz. Ele já rodou o Brasil, vários lugares do Brasil. Aí eu virei pra ele e falei assim. Aí depois que eu pesquisei tudo, qual que era a motivação dele pra perder peso, a gente tem que entender por que Aham. o paciente É, quer o que perder você peso. quer, né? Sabe o É. que o paciente falou pra mim uma vez? Ah. Doutora Juliana, eu vim aqui, era um senhor já, porque eu tô muito acima do peso e pra mim não importa a estética, mas eu vim aqui porque eu tenho um netinho
e eu não consigo correr atrás que desse meu neto. lindo. Então eu preciso perder peso Que legal. por causa do neto. Fica Que até lindo, emocionada. também. Eu andar atrás do neto, você acredita? Exatamente. Eu falei assim, então você tá disposto? Super motivo, né? Eu falei, você vai fazer pelo seu neto. É. Ele perdeu 30 Legal, gente. Muito legal. Mas é o Isso. motivo, quando Gente. toca a pessoa, né? Quando a Gente, pessoa isso aqui sente é a que, casa. é, É a casa que a gente mora, é a casa que a gente que tá trabalha. privando a pessoa de fazer uma coisa tão, né, Sensacional, maravilhosa, né? Um amei, sentimento que desse. lindo, Muito legal. emocionante. Muito obrigado, Nossa, foi muito Juliana. bom esse Obrigada por bate-papo. estar na minha vida. Obrigada por estar na minha vida assim há anos já. Muito obrigada. Obrigada a você, é querida, pela sensacional. amizade, pela parceria. Estamos pra Estamos sempre, né? juntas. Pra sempre. Muito obrigada. Obrigada, Daivos, também. Obrigado. como sempre. E que o Sintoniza Nelas seja um projeto aí, né, de muito sucesso, que traga muitas informações como essas interessantes para nós mulheres, né? Que queremos cada dia mais viver de bem com a vida e com nós mesmos, né?